amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por esta rica oportunidade, mais uma vez por o Senhor ter nos concedido de estarmos participando desta obra maravilhosa, a obra da Escola Bíblica Dominical. Agradecer também ao nosso irmão que nos tem confiado essa obra, nosso irmão Edgar Melo, que é um canal de bênção para essa obra. Desta feita nós vamos falar aqui sobre a lição de número 2, que tem por título Quem era Jó? E foi me dada a oportunidade de falar sobre a leitura diária desta sexta-feira, que tem um título Um homem de vida piedosa. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, versículo de número 5. Acompanhe comigo, por favor. Que diz assim a palavra de Deus. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Esta leitura que foi feita é na revista Almeida, corrigida. Queria também aqui compartilhar também através da Bíblia, a NVT, a nova versão transformada, que diz assim também, o mesmo texto, capítulo de Jó, versículo 1, que diz: quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Essa versão agora na qual eu li é a NVT, a nova versão transformada, que vai falar deste versículo que está inserido na leitura diária desta lição, a leitura diária neste dia de sexta-feira, e que está também inserido na leitura bíblica em classe. Amém? Um homem de vida piedosa. Isso era Jó. A palavra piedoso, podemos dizer que ela é um adjetivo que está relacionado com a piedade. Alguém piedoso, por conseguinte, misericórdia ou compaixão, pessoa que sente misericórdia ou compaixão pelo próprio. Também podemos afirmar que é uma pessoa boa, bondosa, generosa, que se compadece com o sofrimento alheio e é misericordioso. Amém? Diante dessa situação toda, além das outras qualidades que Jó tinha, que está no capítulo 1, no versículo de número 1, que diz que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Além dessas características, no versículo de número 5, na qual está a leitura que foi feita, diz que era um homem que tinha uma vida piedosa. Amém? Louvado e agradecido seja o nome de Jesus para todos sempre. A vida piedosa de Jó, nós podemos falar, dizer que, tendo descrito a prosperidade de Jó, diante de tudo, o texto passa a dar-lhe da sua vida, passa a dar detalhe da sua vida piedosa. Essa piedade é vista no contexto da família, onde Jó é apresentado como seu guia espiritual. Esse contexto é da sociedade patriarcal,
em que o chefe da família desenvolvia funções sacerdotais. Jó não negligenciava a sua vida espiritual, mas temia que os seus filhos não tivessem o mesmo zelo. Essa era a preocupação de Jó com relação a tudo isso. O versículo que antecede, o versículo de número 4, capítulo 1 do livro de Jó, que antecede esta leitura, diz assim: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó, capítulo 1, versículo de número 4. Aqui a gente não se pode dizer, tomando por base o texto, que os seus filhos eram sacrílegos ou mundanos, por simplesmente participarem de banquetes, os quais bebiam e alegravam-se. Amém? Uma das coisas que me chama a atenção é que cada filho de Jó tinha sua casa e todos mantinham um estilo de vida real. A Bíblia Sagrada vai dar algumas referências para isso, assim como os filhos de Davi também tinham a sua casa. E nós vamos encontrar isso lá no segundo livro de Samuel, não é? E também podemos dizer assim, que está inserido dentro deste versículo: e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Amém. A gente sabe que aonde há fartura de manjar e abundância de bebida, há sempre a possibilidade de excesso. Era exatamente isso o que Jó temia, que se excedesse os seus filhos e perdendo a sobriedade viessem a pecar. A palavra que está escrito aqui nos originais no hebraico, traduzida como bebê no versículo de número 4, é usada tanto em relação ao uso traduzido como bebê, também que está escrito lá em Gênesis capítulo 9, versículo 21, ou como também tomar água, que está escrito em Gênesis capítulo 24, versículo de número 14. Glória seja dada ao nome de Jesus. Neste texto que nós estamos falando, podemos também destacar e chamar a atenção de que Jó acordava cedo para mostrar a diligência com que se apresentava a Deus pelos seus filhos. Jó fazia isso principalmente quando precedia o banquete, pois muitos desses banquetes são um convite ao pecado. Amém? A gente sabe que muitas das vezes, aonde há uma fartura, como foi dito anteriormente, abundância de manjares, bebidas, que já foi aqui explicado que a mesma palavra na raiz hebraica que serve aqui, que fala como bebida, também serve como também água, que foi dito aqui, muitas das vezes pode trazer alguma coisa que pode fazer com que o homem venha a pecar. Amém? Já foi destacado que Jó vivia no contexto patriarcal, antes do sistema sacerdotal levítico. Ele, portanto, era o sacerdote da sua própria casa. Com essa missão de líder e guia espiritual, Jó cumpria o ritual de santificar-se em favor dos próprios filhos. Não há indício, valendo salientar, não há indício de que os seus filhos tenham de fato cometido os pecados de que Jó suspeitava. Mesmo assim, ele achava melhor ser precavido adiantando-se do que lamentar depois. Amém? Palavra maravilhosa dessa, na qual Jó ele era o líder sacerdotal da sua própria casa. Ele tinha essa missão de fazer um ritual de santificação, para que, se por acaso seus filhos pecassem, ele apresentasse ao Senhor esses sacrifícios. Amém?
A piedade de Jó, portanto, pode ser ilustrada na sua profunda vida de oração. Primeiramente deve ser observado por que ele priorizava a oração. Por certo, ninguém terá vitória na oração se a não priorizar. É um dos fatos em que nós temos que ter muito cuidado e apreço na nossa vida de oração. Todos os homens santos da Bíblia que oravam com poder priorizavam a oração nas suas vidas. Queria ler aqui 2 textos, ou então dar como referência primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Lucas capítulo 6, versículo de número 12. Amém? Então, diante deste texto, deste versículo, desta leitura do dia de hoje, este sábado, apresentando algumas das características de Jó, além das quais foi dita antes, que nós conhecemos, que nós falamos muito e citamos, dizendo que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Também vamos falar e dar ênfase de que Jó era um homem que tinha uma vida piedosa. Havia uma preocupação muito grande da parte de Jó com relação aos seus filhos, com relação à vida, quando seus filhos davam seus banquetes e Jó se levantava de madrugada, oferecia holocaustos, orava pelos seus filhos. Amém. Que nós possamos trazer para o dia de hoje esse exemplo maravilhoso. Sempre orando ao Senhor, sempre direcionando a Deus as nossas orações, sempre nos sacrificando, pedindo a Deus que Ele nos possa ajudar diante das lutas da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo da sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Nós possamos fazer isso, seguindo as orientações do apóstolo Paulo. E no versículo de número 2, no mesmo livro de Romanos, capítulo 12, versículo número 2, ele ainda diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a graça redentora de Cristo seja sobre nossas vidas, que nós possamos ter uma vida piedosa, uma vida na qual nós podemos usar de misericórdia ou compaixão pelo próximo. Faz-me lembrar aqui no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22, que diz a seguinte expressão: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Que nós possamos ter uma vida de misericórdia e uma vida piedosa, assim como teve o patriarca Jó. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.